Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso A Razão na Sua Fé. Hoje nós vamos avançar com um teórico muito importante, muito relevante para a história da filosofia, especialmente a filosofia pré-socrática. Um filósofo que influenciou talvez os nomes mais conhecidos da filosofia grega. Seu nome é Parmênides. Mas antes de chegar a falar sobre ele, nós temos que percorrer ainda um pedaço do caminho da filosofia grega que nós não abordamos no nosso encontro anterior. Falar especialmente da relação entre a filosofia e, vamos dizer, o pensamento religioso daquele tempo. Mas antes disso, vamos mais uma vez aqui realçar as bibliografias do nosso curso. Estou aqui usando nesta sessão os mesmos textos que foram usados no nosso encontro anterior. O texto História da Filosofia Ocidental de Russell e também aqui a edição dos pré-socráticos. Essa daqui está bem... está perdendo a capa aqui, ó. A edição Os Pensadores, no caso aqui, com o texto dos pré-socráticos. Também estamos usando o livro do Marcondes e outras bibliografias que estão aqui na descrição do vídeo. Eu acho que já deu para ter uma ideia mais ou menos do que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos revisitando, né, a história da construção do pensamento ocidental com um olhar particularmente atento para a relação entre fé e razão, ou entre Deus e a razão. E o que nós estamos percebendo aqui na filosofia grega é que aqueles que iniciaram o pensamento, digamos, mais rigoroso, que iniciaram a lógica, que iniciaram, podemos dizer, a ciência ocidental e que estão na base, né, digamos, da nossa produção de conhecimento de hoje, do mundo contemporâneo, esses homens, esses filósofos, eles se depararam com questões lógicas que acabaram conduzindo-os até o vislumbre de um ser superior, que era distinto da sua mitologia, era distinto das suas expressões religiosas típicas. Era simplesmente uma pessoa fazendo perguntas relacionadas à existência de si e principalmente até aqui das coisas, e ao fazer essas perguntas, depararam-se com a hipótese lógica de que deve haver algo superior que rege tudo isso que eu estou vendo. Portanto, não era um pensamento místico, era sim um pensamento racional e que não se limitava a explicar as coisas por aquilo que via e sentia, mas que ousava ir além, construindo um pensamento inédito, que é o pensamento abstrato, rigorosamente abstrato, e nesse pensamento rigorosamente abstrato, categórico, denso, observava a hipótese plausível da existência de um Deus. Olha que interessante. Esse fato destoa profundamente com a noção, ora vigente, de que fé ou Deus e razão são inconciliáveis. Ao contrário, os gregos, que nos ensinaram matemática, que nos ensinaram física, que nos ensinaram as ciências naturais em geral, eles não tinham problema nenhum em encontrar o Deus qual eles não haviam conhecido na forma religiosa com a qual lidavam em seu tempo. Isso é lindo, isso é fantástico.
e vamos seguir o nosso empreendimento aqui. Agora, começando a falar um pouco, vamos voltar a falar um pouco sobre a filosofia no seu sentido geral, aqui fazendo essa relação, fazendo um pouquinho mais essa relação com o pensamento religioso, né? Ou com a experiência religiosa daquele tempo. Então vamos lá, olha para esse slide. No alvorecer da filosofia, ou seja, nesse momento que nós estamos estudando, né, o que nós falamos até aqui? Nós falamos, né, de Tales, né, o primeiro filósofo, os seus discípulos, até que nós chegamos em Xenófanes. Então nós estamos falando ali do primeiro século, né, talvez ali um século e meio, né, da origem da filosofia. Então nós estamos bem ali no início mesmo, né? Então no alvorecer da filosofia haviam visões teológicas que não derivavam da lógica, mas coexistiam com ela. Então haviam filósofos, como por exemplo Pitágoras e a escola pitagórica, que nós não abordaremos nesse curso, mas que tinham uma visão teológica. Porém, essa visão teológica ela não era derivada desse construto racional que nós estamos abordando aqui. Ela, portanto, né, essa escola pitagórica ela era, ao mesmo tempo, densa, racional e, ao mesmo tempo, mística, religiosa. Considerava a vida humana, material, como a expiação do pecado original. Olha que categorias próximas, né, que nós conhecemos bem. E acreditava na transmigração das almas. Veja que coisa interessante, né? A escola pitagórica, veja bem, ela não encontrou esse pensamento místico religioso a partir das categorias lógicas com as quais ela lidava, muitas delas que era por ela desenvolvida. Mas via uma coexistência natural, ainda que a minha lógica não me mostre, né, a minha fé. Eu estou produzindo a matemática mais sofisticada do meu tempo e, ao mesmo tempo, eu acredito uma visão religiosa que trabalha com elementos que são extremamente comuns, né, olhando para nós hoje, para o cristianismo. Como o caso, né, de que no mundo terreno nós estamos confrontados a uma situação derivada dos nossos erros, do pecado original. E que existe alma, né, algo que transcende, né, o aqui e agora. Então, mesmo que eles não estivessem produzindo fé, olha que coisa, né? Produzindo fé, né, com a razão, né, como Xenófanes, por exemplo, fez, né, que através do seu pensamento lógico ele encontrou o Deus um. Eles diziam, bom, essas duas coisas aqui não estão brigando, não. Nós estamos aqui calculando a hipotenusa, né, e adorando a essa coisa, né, digamos, superior. E estamos tentando entender através dessa coisa superior, que a gente chama, né, de mundo, talvez mundo religioso ou espiritual, eu encontro os problemas com os quais eu estou lidando aqui na Terra. De boa. Eles não eram cristãos, não acreditavam no Deus Criador, não conheciam a Bíblia, nada disso. Tinham a fé deles, mas uma fé que coexistia salutarmente com o desenvolvimento da razão. Eles também, dessa maneira, nos dão algumas lições, não é verdade? Então, vamos lá. Também existe esse aí, Empédocles de Agrigento. Ele estabelece a teoria dos 4 elementos. Isso aqui é muito importante. É algo que vem até nós aí, muita força. Essa ideia de que... Lembra lá da Arqué? Lembra da Arqué que nós conversamos na aula passada? Nós vamos retomar isso mais à frente. Mas só para começar, né, a esquentar. Os primeiros filósofos acreditavam que havia algum elemento, né, algo que dava origem a
tudo mais, e que isso era encontrado aqui na physis, na natureza. Um falava que é o ar, o outro falava que era a terra, o outro falava que era a água, o outro que era o fogo. No caso aqui, esse amigo, ele encontrou a solução. Ele disse, são os 4 elementos, terra, ar, fogo e água. Esses 4 elementos conjugados formam a totalidade da realidade existente, dão sentido do cosmos. E esses caras, veja, Empédocles e todos aqueles que vieram depois dele, acreditavam que isso resultava de um misticismo, de um pensamento religioso, que nós podemos dizer que é, vamos dizer, menos pensado, né? Porque tudo que é muito místico, né, requer menos do uso da razão, órfico-pitagórico, e a crença na transmigração das almas. Ou seja, esse grupo também, né, Empédocles e os seus sucessores, aqueles que o leram, né, e deram sequência, deram continuidade ao seu pensamento, também viam que a sua explicação da realidade ela poderia conviver tranquilamente com um pensamento místico religioso. Sem problema nenhum. Então, veja, o ponto que eu estou querendo ressaltar aqui é que não são todos os filósofos que, né, enveredam pelo caminho racional e chegam lá na ponta e contemplam Deus. Um Deus, nunca o Deus integral, como nós veremos, mas um Deus. A ideia, não deuses, um Deus único, maior, sabe? Transcendente. Alguns encontraram, outros não. Outros fizeram lá a sua ciência, sua protociência, sua filosofia, e ao mesmo tempo, né, pregavam, participavam das ritualistas religiosas e não tem problema nenhum. Eu sou racional e místico. Entendem? E é isso que eu estou querendo chamar a atenção com esses 2 exemplares aqui que eu trouxe à baila. Sequência. Lembrar aqui, aula passada, lembra lá da escola jônica e da escola italiana? Lembra disso? As 2 variantes da filosofia original, inicial? Pois muito bem. A escola jônica, nos séculos mais ou menos aí 6 e 5 a.C., se preocupou com a origem e o sentido das coisas, a arqué, procurando-a no mundo da natureza, na physis. E aí, vimos na aula passada que o Tales encontra a arqué na água, não é isso? O Anaximandro, nessa coisa abstrata que nós chamamos aqui de infinito. Anaximenes, no ar. E o Heráclito, que foi um cara que nós não trabalhamos na nossa aula passada, ele encontra o significado de origem e de sentido no fogo. E é interessante que o Heráclito, que nós vamos trabalhar aqui na frente, ele dá uma conotação até religiosa, né, a essa arqué. Mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. Lembrando da aula passada, considera-se Xenófanes como aquele que opera a transição da escola jônica para a italiana. Lembra? Nós falamos bastante do Xenófanes na aula anterior. Essa transição pode ser tributada a ele por pelo menos 3 motivos. Primeiro, sua vida. Ele parte da Jônia, ele sai da Jônia, onde ele nasceu, e termina na Sicília, no sul da Itália, onde viveu em Eleia e onde ele fundou a escola eleática. Outro motivo é a sua arqué. Vamos lembrar. Ela era parte naturalista, estão lembrados?
era a parte naturalista, ele encontrava, né, como base para o surgimento de tudo que existe no mundo, na terra e na água, na composição desses dois elementos, mas ele não parava por aí, não é verdade? Ele também tem uma visão proto-lógica metafísica. Ai, que é isso? Nossa, coisa doida. Calma, calma, calma. Lá na frente nós vamos falar um pouco mais sobre metafísica. Proto por quê? Porque não é ainda, tá virando, né? É quase, tá chegando, proto, né? É tipo um rascunho, né? Lógico, por que lógico? Por quê? Porque ele está trabalhando com a categorias logos, lembra? Não com mitos. Tem que lembrar da aula passada, senão as coisas não vão encaixando. E metafísica, por quê? Porque elas vão, essa lógica vai produzindo uma visão de totalidade, tá certo? Que transcende a física e, portanto, atribui a uma outra coisa maior, né? Aquilo que ele vê, sente aqui nesse planeta, certo? Essa parte protológica metafísica é o que eles chamam de Theos, ou para nós aqui o Deus Uno, o Deus né? Como Xenófanes o classificava. Muito bem, dando sequência. Terceiro fator é citado por dois expoentes, os dois talvez mais conhecidos filósofos. Talvez o Heráclito não rivalize mais lá com Tales. Tales talvez seja mais conhecido do que ele. Mas em termos de influência da filosofia posterior, com certeza Heráclito é muito maior. Heráclito é tardio na Jônia. Ele é um dos filósofos da Jônia e ele cita Xenófanes. E Parmênides, que é quem nós vamos falar um pouco mais aqui, é o maior expoente da escola eleática. Ou seja, o tardio da Jônia cita Xenófanes e o maior expoente da eleática cita Xenófanes. Então Xenófanes é tido também por esse aspecto como sendo uma referência de ambas as escolas. Então, amarrando, como vimos na aula passada, existem duas escolas fortes na filosofia original, a jônica e a italiana. Xenófanes é a transição de uma para a outra. Compreende? Compreende? Ele é a transição de uma para a outra. E vamos continuar falando do Xenófanes. Ele é importante por pelo menos 3 razões, 3 motivos. Primeiro, ele inaugura o método lógico abstrato. Lembra lá, da aula passada? Xenófanes é o cara que vai dizer coisas que ele não conseguia ver, tocar. Tanto ele trabalhou. O seu logos o levou a algo intangível. E quando ele é catapultado para esse algo intangível, ele vê o Deus Uno. Originar a escola eleática, que veremos aqui, vai dar em Parmênides, que vai ir além de Xenófanes. E produzir a teoria acerca do Deus completamente apartada do mitos, né, e afim ao logos. Então Xenófanes ele é importante por pelo menos esses 3 motivos. Né? Ele introduz um método lógico abstrato, ele dá origem à escola que vai desenvolver esse método lógico abstrato, e ele é o cara que viu o Deus Uno. E aí a gente se pergunta, por que a gente não fala do Xenófanes? Vamos lembrar da aula passada? Eu citei, eu falei um pouco o motivo. E cabe a gente aqui um pouco desmistificar, né, essa ideia de que não, a ciência ela é totalmente pura, totalmente isenta, totalmente neutra. Quem trabalha na área das ciências humanas e tal, tem isso bem consolidado na mente, mas às vezes não tem no coração. Bertrand Russell faz questão de dizer, nessa obra aqui, que está na base da nossa bibliografia, que né, esse é um teórico, a única relevância que ele tem é que ele influenciou Parmênides. Outro, como Nietzsche, considera completamente desnecessário na genealogia do pensamento ocidental. E eram 2 ateus. Veja como que também o preconceito ele permeia, né?
ele permeia, né, todos os meios, né? Infelizmente, tem a ver com a condição humana, a pobre condição humana, né? Também isso acontece no mundo da ciência, no mundo do pensamento, entre os filósofos, entre esses homens e mulheres que muitas vezes a gente olha com tanta admiração. Não é verdade? Mas vamos lá, vamos avançando, vamos avançando. Hoje nós vamos trabalhar forte aqui. Vamos lá. No âmbito da escola eleática, Parmênides desenvolve o pensamento teológico de seu mestre, Xenófanes, segundo o qual não existem deuses antropomórficos, mas um único Deus universal, o Deus Um. Vimos isso na aula passada, né? Xenófanes, para afirmar o Deus Um, ele questionou os deuses antropomórficos. E veja, fazer um negócio desse naquela época não era coisa para faixa branca não, irmãozinho. Lembrar aqui que o próprio Sócrates teve que tomar cicuta. Morreu. E parte da acusação que o levou à morte foi porque ele estava se confrontando aos deuses. Mas vamos ter outros. Vamos falar, inclusive, de um na próxima aula, se Deus permitir, que teve muito problema por questionar deuses antropomórficos. E o Xenófanes faz isso. Ele questiona a existência desse panteão de Deus. Lembra? Zeus, lembra esses deuses do Olimpo? Então, ele questiona esses caras. Fala, isso aí não é isso. O mundo, né, que transcende não é protagonizado por esses caras. E ele faz isso por uma razão de lógica. Porque ele fala, sendo eles parecidos conosco, são tão imperfeitos quanto nós. Como atribuir, né, a superioridade, a supremacia que se requer, né, a um Deus que governa todas as coisas a seres tão desprezíveis como somos nós? Se ele é maior e melhor, como pode ser ciumento, avarento, vaidoso, como são esses deuses? Na verdade, esses deuses são uma mentira que nós inventamos e os fizemos tal como nós, imperfeitos. E até tem uma frase que eu mostrei na aula passada. Se os cavalos fizessem seus deuses, fariam com 4 patas e relinchando. Então ele foi além. E Parmênides, que é o nosso autor-chave de hoje, ele foi influenciado por essa ideia. Ele foi influenciado por essa ideia, foi influenciado por esse pensamento de Xenófanes. Interessante. Vamos ver daqui a pouco no que isso vai dar. Mas antes de falar de Parmênides, nós temos que falar aqui da famosa disputa que chegou até nós, especialmente com Platão. Platão que conta, né, que havia uma disputa no mundo antigo entre esses dois caras, né? De um lado, Parmênides, do outro, Heráclito. Lembra do Heráclito? Falei agora há pouco. Heráclito, quem é da escola jônica, o último da escola jônica. Heráclito e Parmênides estariam em confronto. Via de regra, os dois são colocados como oposição um ao outro. Heráclito como representante do devir. O que é isso? Calma. E Parmênides como o filósofo do ser. Vamos lá. Quando Platão, só adiantando aqui, nós vamos ter a oportunidade, se Deus permitir, lá na frente falar mais sobre isso. Quando Platão está desenvolvendo o seu pensamento, ele cita esses dois autores, para mostrar que esses dois autores estavam parcialmente certos. E aquilo que ele estava apresentando, Platão estava apresentando, era a síntese desses dois. Ele estava sintetizando os dois, ele estava pegando o melhor de cada um e colocando os dois para conversar. A maneira como ele mostra para nós, parece que esses dois estão brigando. Porque um vê tudo como fluxo, movimento, Heráclito. E o outro vê tudo como estanque, parado. Este é Parmênides. E os dois estariam um respondendo ao outro. E aí vem Platão e diz, bom, os dois estão parcialmente certos e parcialmente errados. E aqui eu estou apresentando a minha visão, conciliando esses dois ícones do mundo antigo. É verdade que os dois estavam brigando, estavam discutindo? Isso eu não posso dizer.
Os filósofos os estudiosos de filosofia mais próximos a nós, dizem que é difícil que os dois estivessem debatendo um contra o outro, uma vez que os dois são contemporâneos. Eles viviam na mesma época, em regiões diferentes, e dificilmente haveria tempo para que os escritos de um alcançassem o outro e desse tempo desse outro responder, e enfim, esse debate rolar. Na época não tinha YouTube, Instagram, né? Não tinha aí os haters, né? Não tinha o debate, não tinha avião também, não tinha congresso, né? Enfim, né, congressos acadêmicos, né, onde vão lá os dois debater numa mesa e tal, pá, né? Não havia essas coisas. Então, os estudiosos da filosofia acham um pouco crível que um estivesse debatendo com o outro. Mas eu acho que isso é até, digamos, porque a gente precisa aqui, isso é um menor dos problemas. Se eles estavam debatendo ou não estavam debatendo, é o menor dos problemas. Podemos ficar com Platão, podemos ficar com os que acham que eles debatiam, podemos ficar com os contemporâneos, que acham que não debatiam. Não, tudo bem. O que importa é que os dois, de fato, estavam apresentando perspectivas diametralmente opostas. Isso é verdade. E Platão foi gênio quando conseguiu conciliar os dois. Mas isso não nos interessa aqui. O que interessa aqui é dizer que esses dois estavam apresentando teorias diferentes. Mas os dois se encontram numa coisa que é muito importante. E que nós também vamos falar um pouco mais à frente. Ainda não é o momento. Esses dois fundam a ontologia. O que é ontologia? Calma. Se Deus permitir, na próxima aula nós vamos aprofundar. Mas para não ficar aqui completamente sem uma luz, vamos dizer que a ontologia é o estudo do ser, ou a filosofia do ser. O que é isso? Quando a gente fala de Heráclito e de Parmênides, você vai sacar do que significa isso. Vamos lá. O estilo de escrita de Heráclito é diferente. Então vamos falar aqui de Heráclito primeiro, tá? Heráclito. Falamos Heráclito e Parmênides estão brigando. Então vamos lá, vamos pensar um pouco sobre Heráclito aqui primeiro. Heráclito é um cara que escreve de um jeito bem diferente dos seus contemporâneos. Aliás, é difícil falar quem escreve diferente, porque tinha uns que iam mais para poesia, tinha outros que iam lá mais para uma prosa mais racionalista, lógica. Outros iam para uma prosa meio que conciliando, né, mística, o logos e o mitos. E havia um estilo, não vou dizer que ele é diferente, mas ele tinha um estilo particular. O Heráclito ele escrevia tweets. Ele escrevia tweets, ele tweetava. Né? Ele escrevia ideias densas em poucas palavras. E daí ele reescrevia aquela ideia com outras palavras e reescrevia aquela ideia com outras palavras e reescrevia aquela ideia com outras palavras e reescrevia aquela ideia com outras palavras, até que você entende ou acha que entende o que ele quis dizer pela repetição. Ele escrevia frases, sabe? Frases. E repetia a ideia com frases diferentes até que você chegava lá na frente. Entendi. É diferente de um texto acadêmico de hoje. Se você apresentar um texto desse para uma banca, não vão gostar. O nome disso é aforismas, tá? Ele também usava metáforas, ele usava esses dois, mas eram sempre frases, eram sentenças pequenas. Eu falei frase, mas não é bem frase, eram parágrafos, né? E isso torna esse autor de difícil compreensão. Ele é até considerado enigmático. Não me falha a memória, o Platão mesmo que diz isso. Se eu entendi o que Heráclito quis dizer, olha, o Platão falar, será que eu entendi? Se é que, olha o medo, se é que eu entendi o que Heráclito quis dizer, ele falou isso assim, poxa, parece o Platão. Se a pestana do Platão queimava, meu amigo, imagina a minha, rapaz. Tá.
Esse é o Heráclito. Heráclito. O último da escola jônica, lembrem-se. Muito bem. É geralmente identificado como filósofo do vir a ser. Devir e vir a ser são sinônimos, tá? Ou seja, o que significa? O que significa? Olha, tá difícil hoje, hein? Uma filosofia, irmão. Tô tentando aqui dourar a pílula. Calma. Vamos continuar. O que significa esse vir a ser? A realidade está sempre em movimento, ela é fluida, inconstante, dinâmica. Tudo está para acontecer. Nada é, tudo será. É como um rio, aí ele tem a alegoria do rio, que é muito conhecida. Você já ouviu essa frase? Nunca se entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Primeiro porque as águas que estão no rio, como são correntes, já não são as mesmas. Eu entrei no rio aqui, saí, a água passou, ela já está lá embaixo. Não são as mesmas. E para aqueles que vão além, ainda dizem. E também eu não sou o mesmo. Porque quando eu entrei pela primeira vez, eu era de um jeito. Eu saí, tive lá minhas experiências, tive novas percepções, meu pensamento mudou, meu físico mudou, e quando eu voltei já não era mais o mesmo. Esse é o estandarte dos... posso chamar relativistas, né? Tudo é fluido. Tudo está para acontecer. Nada é. Sabe? Isso é bem típico do relativismo, que hoje em dia é forte. O relativismo, ele pensa o quê? Que não podemos afirmar com muita certeza as coisas, porque elas são para mim, mas talvez não sejam. São para mim hoje, mas talvez já não sejam amanhã. Sabe? São para mim, mas não são para você. São para mim hoje, talvez não seja amanhã. Então tudo é relativo, né? Eu acho que existe uma certa, só me permito um parênteses, eu acho que existe uma certa é, honestidade intelectual assumir uma posição como essa, porque é aquela coisa, né? Só sei que nada sei. É bem nessa linha, né? E você precisa ser bastante humilde para compreender, para chegar a essa conclusão. Mas também, por outro lado, isso cria uma fluidez também vamos dizer, uma facilidade, né, de poder ser de qualquer jeito, pensar de qualquer forma e afirmar qualquer coisa, né? Que meio que dá uma, vamos dizer assim, uma injeção de niilismo. Ai, meu Deus, que é niilismo? Meu, eu não vou ficar tipo... Esquece. Uma coisa assim de estar meio que liberto do bem e do mal, sabe? Entende? Dá um negócio, dá um treco assim, né? Eu não preciso prestar contas a ninguém, né? Então eu acho que o relativismo ele traz sim algumas coisas interessantes nesse aspecto de vou ser menos arrogante, vou dar mais a mão à palmatória e vou colocar os meus conceitos para o debate. Mas por outro lado também cria esse risco de a gente não ter responsabilidade com, com, com qualquer coisa, né? Muito bem, vamos dar sequência aqui. Segundo ele, o ser humano é capaz de alcançar o conhecimento verdadeiro de si mesmo e do mundo, porém, ainda que possa atingi-lo, não o fazemos. Isso também ajuda aí, né, no pensamento de matriz mais relativista, né? Nós poderíamos saber a verdade, porém nós não conseguimos saber a verdade. Por quê? Porque talvez a gente, sabe, esteja preocupado com muitas outras coisas, né? Estamos envolvidos com muitas outras coisas além de entender a verdade. Nós portamos, sabe, diversidade de preocupações que acabam colocando a busca pela verdade como uma preocupação menor do que as outras. Então a gente poderia saber, mas a gente acaba não conseguindo, porque nós estamos aí diluídos em muita coisa. A ideia do fluxo é muito forte no Heráclito. A sua arqué, lembra o que é arqué?
Arqué é a origem e o sentido das coisas. É o logos. Logos. Já falamos dessa palavra na aula passada. Logos. O que é o logos? Lembra de lógica, tá? Logos é o que não é o mitos. É explicar as coisas com as categorias das coisas. Explicar a natureza pela natureza. Explicar o mundo pelo mundo. Isso é o logos. Lógica. Pensa em lógica. Biologia. Tá certo? Biologia. Estudo, né? Lógica da vida. Né? Pensar a vida. Refletir sobre a vida. Isso é logos. Né? Logos. Para ele, existe um logos. Veja, não é que... Veja, presta atenção. Os filósofos estão caminhando do mitos ao logos. Mas nesse caminho vai lá Tales e diz, bom, a arqué que eu atingi, né, com esse exame lógico é a água. O Heráclito não. O Heráclito vai dizer. A arqué é o próprio logos. E o que é esse logos? O que significa logos? Logos significa simultaneamente, ao mesmo tempo. Para ele e para muitos antigos, tá? Palavra ou discurso. Os antigos tinham isso... Muitos antigos reconheciam dessa maneira. Né? É um discurso. Não é um discurso mítico. Tá certo? É um discurso lógico. Palavra, fala, escrita. Tá certo? Dissertar, explicar. Ok? Isso é o logos. E, ao mesmo tempo, ele é o princípio unificador do cosmos. Essa segunda variante é típica do Heráclito. Ele acredita que é exatamente essa lógica que conforma o cosmos, que explica a origem, o seu significado, a sua direção. Veja, eu saio do mitos, uso logos, encontro arquê. Ele sai do mitos, usa o logos para encontrar o logos como arquê. Ou arqué, tá, gente? Tanto faz aqui, tá? Arquê. Meus amigos, tá fundindo a cuca aí? Não tá não. Continua. É o logos que origina e organiza a realidade. Torna um todo único. Ainda que enxerguemos um mundo em sua diversidade e em conflito. Na realidade, tudo se harmoniza segundo uma lógica superior. Amiguinhos e amiguinhas, vamos lá. Quando eu olho para o mundo, eu vejo contradições e conflitos para todo lado. E eu acho, se eu tiver um exame menos profundo, que o mundo é contraditório e conflituoso todo o tempo. Claro, escuro, alto e baixo, né? Bom e mal. O tempo todo eu estou vendo conflito. Mais tarde, Hegel, que aliás tributa a Heráclito uma importância ímpar no mundo antigo, no mundo pré-socrático, vai, a partir de uma visão parecida com Heráclito, desenvolver a noção de dialética. Embora a palavra dialética já tenha aparecido em Platão na Antiguidade, é Hegel que vai desenvolver a noção de dialética ao limite, que por sua vez vai influenciar Karl Marx, que vai trazer a ideia da dialética para o mundo dos acontecimentos concretos, como ele achava, dizia, pondo-a de pé, e vai daí desenvolver uma teoria social que parte do pressuposto que no mundo tudo é conflito. E aí a ideia de luta de classes, revolução, certo? Quem conhece um pouquinho aí da sociologia contemporânea, da ciência política, ou mesmo das ideologias em disputa no nosso mundo, sabe que Marx pensa assim. As coisas estão em conflito. E, particularmente na sociedade, a sociedade é conflito. É uma classe querendo destruir a outra.
E se uma classe não se sobrepõe, essa luta vai se prolongar até... Aliás, se uma classe se sobrepõe à outra, essa luta vai se prolongar até que a classe subalterna se insurja contra aquela e destrua tudo. E aí o mundo muda. Mais ou menos esse é o pensamento do Marx. O fato é o seguinte, o germe dessa ideia está em Heráclito. Olha que coisa. É o que eu estou falando, esse curso está revisitando, né, os degrauzinhos da construção do nosso grande saber ocidental. Heráclito está lá na base do que viria a ser Marx. Então Heráclito ele vai dizer que se nós olharmos o mundo, nós vamos ver conflito. Mas que esse conflito ele não é necessariamente uma coisa ruim. Ecos de aqui encontram ecos que vão serem propagados por Hegel e depois propagados por Marx. O conflito não é ruim. O conflito, na verdade, é o que dá dinâmica para o mundo. Que, na realidade, sem o seu oposto, aquilo perde o propósito, perde a essência, perde a razão de ser. Como assim? Haveria alto se não existisse baixo? Haveria bem se não houvesse o mal? Haveria o claro se não houvesse o escuro? Portanto, aquilo que aparentemente é conflito, é oposição, na verdade, conforma uma totalidade que é maior do que as suas partes conflitantes. Por que isso tem a ver com Hegel e tem a ver com Marx? Porque Hegel acredita que a história se move justamente porque existem oposições que ficam se confrontando, teses, antíteses que se confrontam gerando sínteses. E essa síntese, no ponto de vista do Hegel, ela é progressiva, ela é num sentido de aperfeiçoamento. E Marx acredita que nós só chegamos a ter o mundo da robótica. Por quê? Porque houve modos de produção anteriores, que houve lutas de classes anteriores que foram resolvidas de determinadas maneiras e que levaram o mundo a progredir. Entende? Hegel nas ideias, Marx na matéria, os dois estão trabalhando com um princípio que está lá em Heráclito, de que o conflito, de que, primeiro, tudo que vemos é conflito, e segundo, o que vemos como sendo ruim, na realidade, é bom. Compreende? Compreende? É a unidade na pluralidade. Olha só. Consiste na unidade existente entre o que é aparentemente oposto. Exemplo, claro e escuro são duas realidades conflitantes, mas que ao mesmo tempo determinam o traço luminosidade da realidade. Certo? Como que eu defino a luminosidade? Pela oposição entre claro e escuro. Legal, né? Legal. Mas o Heráclito ainda não é o cara que nós queremos falar, não. Hein? Heráclito é só para introduzir aqui. Eu não posso falar do Parmênides sem falar do Heráclito, senão fica cambeta. O pensamento não flui, como ele diria, né? Tudo é fluxo. O mundo muda de maneira ordenada. Porque, olha só, quando a gente fala de conflito, o que dá a ideia de conflito? Guerra. Que ideia de guerra? Caos, destruição, desordem. Não é isso? Para o Heráclito, essa desordem do conflito ela é só uma aparência. Ela esconde uma coisa que é harmônica. Parece até contraditório, né? A desordem gera ordem. É isso mesmo. É isso mesmo. O mundo não muda aleatoriamente de qualquer jeito. Ele muda de uma maneira sincronizada, coordenada neste conflito.
Uma imagem que me vem à cabeça são os átomos, né? Os choques aí que acontecem, os choques atômicos, né? É um todo harmônico que se vislumbra na compreensão de que os contrários em conflito na realidade fazem parte de algo maior e harmônico. E esse algo maior é o Logos. É a grande lógica que abraça, né, essa aparente diversidade caótica. A mudança ocorre oscilando entre os dois opostos. Parece o Hegel falando, né? Quente e frio, alto e baixo, claro e escuro. O mundo anda pelo conflito. E o Logos é o todo que abraça, a grande lógica. E lembra que eu falei que nós somos capazes de entender, porém não entendemos? Pois é, porque se é para entender, nós temos que entender o Logos. E eu não consigo não citar isso, né, gente? Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos falar disso mais à frente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra original do grego, quando João escreveu no seu evangelho, a palavra que nós traduzimos como verbo, no original grego koiné, que não é o mesmo grego que esses filósofos estão escrevendo, eles estão escrevendo um grego clássico, que é anterior. A palavra que João usa para definir o verbo, a palavra foi usada, que nós traduzimos por verbo, é logos. Ou seja, essa grande lógica que harmoniza todas as coisas se fez carne e habitou entre nós. Lindo, né? Eu tenho convicção que a origem da palavra que João usou está nesse conceito de Heráclito. A origem de significado da palavra que João usou. Não estou dizendo que João leu Heráclito, não é isso. Mas a palavra tal como chegou a ele vem de Heráclito. Lembra que eu falei lá atrás? Ele tem dois sentidos, a palavra logos. Palavra e esse arquê organizador. Jesus Cristo era as duas coisas. É as duas coisas. Ele é a palavra de Deus consumada, transformada em carne, e ele é a lógica que governa todas as coisas. Lembremos lá de Colossenses capítulo 1. O verbo, o logos, se fez carne e habitou entre nós. Lindo, 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 lindo. Calma que nós vamos falar disso lá na frente, lá na frente, lá na frente. O Heráclito era o cara? O Heráclito foi definitivo? Claro que não, ninguém é definitivo. E a teoria dele traz alguns dilemas aí, né? Vamos deixar alguns dilemas. Deixa lá para o Platão depois eu tentar resolver. Como definir um ser a partir de algo que muda sempre? Se tudo muda, tudo vem, tudo será. Lembra do devir vir a ser? Tudo será. Aí vem a pergunta, mas o que é? Se tudo será, quando será se transformará em é? Ou seja, o devir em ser. O dever ser em ser. Quando que isso acontece? Quando que isso acontece? Quando que eu posso dizer, se o rio nunca é o mesmo, porque as águas estão sempre passando, lembra lá da alegoria do rio? Como que eu posso dizer o rio é isso? O rio
Não é. É como se você olhasse para a água e falasse: o rio vai ser, o rio vai ser, o rio vai ser, o rio vai ser, o rio vai ser. Quando que você vai dizer é? Explode a cabeça, né? Filosofia, irmão. Filosofia. Isso é um problema lógico para ele, o modelo dele. Como definir o ser a partir de algo que muda sempre? Se tudo será, como dizer o que é? Se o que eu vejo está sempre mudando, como dizer que algo é verdade se amanhã não será mais? Lembra? Eu não entro no mesmo rio, ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque o rio muda e eu mudo. Quem sou eu? Quem é o rio? Se tudo é fluxo, tudo muda, tudo é movimento, como dizer que alguma coisa é? Esse é um problema que Heráclito não resolveu. E é esse problema de Heráclito que nos leva diretamente ao nosso autor-chave da aula de hoje, Parmênides. Parmênides. Se a gente pensar que os dois estavam conversando, o Parmênides estaria fazendo essas duas perguntas e apresentando a sua resposta. Mas antes vamos introduzir o cara. Parmênides, se você quiser saber vê-lo, tem a capa do nosso vídeo é o busto dele, é a estátua dele. Como que eles chegaram à conclusão que ele era assim? Sei não, irmão. Mas vai lá, depois você olha a face do sujeito. Quando eu penso Parmênides, eu vejo aqui, ó, acho que ele era assim, né? Não é, não sei, vai cair na imaginação e na boa vontade. Parmênides foi discípulo de Xenófanes. Alex, já falou isso. Para ficar claro. E desenvolveu seu pensamento teológico, segundo o qual há um Deus universal. Alex, você também já falou isso. É para ficar claro. Porque nós vamos falar de um dos maiores. Se o Xenófanes é um cara que era meio esculachado pelos ateus, como eu falei, né? Russell dizia, né? Nietzsche falava, é cara feia para ele. Parmênides não, irmão. Parmênides é realçado por Platão. Aliás, Xenófanes também era bastante elogiado por vários autores da antiguidade. Sabe, é falta de, desculpa aí, mas é falta de honestidade mesmo, não falar do Xenófanes como ele merecia. Mas o Parmênides não dá para fugir, porque o Parmênides cria embaraços lógicos que vão ser, sabe, divisores de águas. E esse cara era discípulo de Xenófanes. E ele tinha a mesma visão que Xenófanes sobre o Deus. Gente, eu vejo como sendo impossível você distinguir a teoria do ser de Xenófanes, de Parmênides, e a sua ideia de Deus. Ele não usava Deus, não tinha a palavra Theos no modelo dele, mas tinha o ser absoluto. O ser absoluto. Quem pode ser o ser absoluto? Alguns vão dizer a natureza, o conceito, o cosmos. Não, é Deus! E ele aprendeu isso com Xenófanes. Entende? Não há como você tirar a teoria do Parmênides, sabe, da sua visão teológica. E quem faz isso não está sendo 100% honesto. Desculpa aí, vou criar problema. Vai ter hater agora aqui. Falando no comentário do vídeo. Não é assim não. Manda ver, pode escrever, fica à vontade. Alguns não vão ter paciência de responder, só vou dizendo isso. Mas, se a gente manter na classe, a gente desenvolve um pouquinho mais o raciocínio. Aliás, me acompanha aqui e você vai tirar suas conclusões. Se dá para ser Parmênides, levar Parmênides em consideração sem que haja a ideia de Deus, do ser absoluto. Se sim ou se não, você chega à conclusão aqui. Muito bem. Foi inovador por apresentar uma abordagem que não recorria a qualquer substância natural como arqué. Eu não falei aqui, mas acho que até fiquei devendo. Eu falei que ia falar e não falei.
Mas enfim, Heráclito, ele tinha um arqué. Ele tinha um arqué. Volta aqui. Ele tinha um arqué. Física, substância. A arqué dele era o fogo. E ele tinha uma relação com o fogo até mística. O fogo está em tudo. Tudo contém o fogo. O fogo e o tudo. Ele tinha uma coisa assim que era meio mística ali. Então ele estava navegando na moda. Ora, ele era da escola jônica, estão lembrados? Da escola jônica. Água, né? Ar, o infinito, terra e água. Xenófanes tinha lá a arquezinha dele, terrena, né? Material, que era terra e água. E o Heráclito também, o fogo. O fogo. O Parmênides inova em relação a todos. Todos. Porque ele não vai atribuir nenhuma... Ele se despreocupa com a arqué terrena. Xenófanes via o Deus, mas via uma arqué aqui. Ele se despreocupa com a arqué daqui. Irrelevante. Para ele, não eram elementos ou substância, como a água, ar ou fogo, que originam e dão sentido ao cosmos. Não. Não, 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 não. Ele se desliga dessa preocupação. Olha que lindo. Inovador. Vamos botar aqui na boca do Russell. Tô fazendo propaganda pra caramba do Russell. Não é... O livro é bom para quem está estudando filosofia, que está no plano intermediário. Quem está iniciando, já falei e repito, pega o Marcondes. Traremos outros textos à baila aqui. Mas nesse aspecto, assim, eu acho que o Russell ele é interessante a gente citá-lo, porque ele expressa, ele é um pouco a forma como a nossa filosofia enxerga, sabe? A filosofia padrão enxerga os filósofos, sabe? Ele é meio que uma boa amostragem de como que a gente classifica e tal, pá, sabe? Então trazê-lo aqui é interessante. Mas vamos lá. Para Russell, ele teria inventado uma forma de argumento metafísico baseada na lógica que influenciou a filosofia posterior. O Russell diz isso. E é verdade. É verdade. E isso está sacramentado. Estou aqui balançando. Isso está sacramentado. O nosso amigo Parmênides, ele inventa uma forma de argumento metafísico baseada na lógica e ele influenciou a filosofia posterior. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Amigo, essa coisa de que filosofia Eu tô vendo aqui que o quadro tá torto. Vou tentar melhorar aqui. Aí. Ih, melhorou não, mas... Desculpa aí, hein? É vento, tem uma janela aqui, bate o vento, os quatro... Mas vamos lá. Esquece! Presta atenção. O nosso amigo Parmênides, sabe aquela coisa que a gente tem, assim, essa noção de que filosofia é coisa, coisa de maluco? Tipo, só sei que nada sei. Se o ser é como seria se não for. Essas coisas assim de filósofo. O Heráclito já tinha um negócio desse que a gente viu aqui, né? Mas o Parmênides, ele é abstração pra caramba. Do início ao fim. Então você tem que estar ligado nele pra você acompanhar. Esse estilo de filosofia densa, lógica, uma coisa do conceito em cima do conceito, da palavra em cima da palavra, isso é ele. Só isso aqui já credencia o cara para ser um dos maiores expoentes da filosofia de todos os tempos. Também foi por causa dele que a filosofia estabeleceu a distinção entre o mundo da verdade e o mundo da aparência. Isso mesmo. Será que tudo o que eu vejo é verdade? Será que basta eu ver, basta eu enxergar para determinar que aquilo existe? Será que tudo que eu vejo, a minha lógica, coaduna com a minha lógica? Sabe aquela coisa de filósofo que você começa, ai meu Deus, será que eu estou aqui? Será que eu existo? Será que... Ele.
Vai dando medo, né? Vai dando medo. Eu vou tentar aqui facilitar a compreensão do Parmênides. Seu pensamento é encontrado em um conjunto de fragmentos do poema intitulado Da Natureza, que é dividido em duas partes, a verdade e opinião. Talvez a gente pudesse dividir em três partes. Tem uma introdução, aí vem verdade e opinião. Não vamos dar um curso completo de Parmênides, então eu só quero chamar a atenção para o fato de que nós vamos discutir aqui o caminho da verdade, porque é ali que ele vai desenvolver a sua teoria do ser, que é o que nos importa. Então ele faz essa distinção entre verdade e opinião, que é uma distinção muito interessante. Quem gosta de filosofia propõe que comece, sabe, nessa bifurcação a desenvolver sobre esse tema, ir lá e procurar mais sobre esse tema, dessa distinção entre verdade e opinião, que é muito legal. Inclusive, isso aqui vai dar pano para manga depois num debate com os sofistas, que é um movimento que vai vir depois, que estava ali já na época do Sócrates, que o Sócrates está se confrontando com ele. Mas não nos interessa fazer esse debate aqui, tá, gente? É como quando a gente for falar lá de esses filósofos, até aqui eles chegaram até nós com temas muito bem circunscritos. Nós vamos abordar vários autores que vão falar durante a sua vida de muitas coisas, mas nós temos que fazer opções. Não, vamos seguir o caminho, senão vira um curso infinito, né? Então, nós vamos falar da sua busca pela verdade. E na sua busca pela verdade, ele vai desenvolver a teoria do ser. E no desenvolvimento da teoria do ser, nós veremos que ele vai mostrar que existe diferença entre o que é e o que aparenta ser. E vamos também compreender que existe uma coisa superior, que é, na verdade, a única coisa que existe e que ele chama de ser absoluto. Então é por este caminho que nós vamos trafegar, ok? Muito bem, então agora é o ápice do nosso encontro. Segundo Parmênides, existe uma dicotomia incontornável entre o ser e o não ser. E aí ele vai nos dizer, o ser é e o não ser não é. O que é isso? O ser é. O não ser não é. Vamos traduzir numa linguagem prática. É como se eu dissesse que o ser existe. Isso é fácil. O ser existe. Tudo bem. Tudo que existe é ser. Peraí, calma. O ser existe. Aquilo que existe, eu dou uma atribuição de ser. Ou, ao ser, eu atribuo a existência. E o não ser? O não ser é o que não existe. É o que não existe. Ah, entendi. O unicórnio é o não ser? Não. O unicórnio é ser. Ficou doido? Bebeu? O ser unicórnio? Como que o unicórnio é? Ser existe? Então o unicórnio existe? Existe. Na sua mente. Não é verdade? Ele não existe na realidade externa, a mim. Mas na minha mente ele existe. Tanto é que eu estou pensando no unicórnio agora. Então ele existe. Você pensou no unicórnio? Ele existe. O seu pode ser azul e o meu branco. O seu pode, sei lá, ser pequenininho e o meu grandão. O seu pode ter asa e o meu não. Isso é outra coisa. Mas ele existe na sua mente ou na minha. Então o que é o não ser? O não ser é aquilo que não existe e que, portanto, não pode sequer ser pensado. O não ser sequer pode ser pensado.
O não ser não existe nem na realidade externa e nem no meu pensamento. Ah, Oleg, tá? Não peguei. Tudo bem. Então eu vou te desafiar. Pensa no nada. Vamos aqui dar de barato que o que não existe é nada. Então pensa no nada. Ou pensa no que não existe. Vai. Quanto tempo você quer? Vou te dar aqui 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Pensou no nada? Beleza. O que você pensou? Ah, eu pensei num quarto escuro. Ou eu pensei numa tela em branco. Ah, eu pensei na palavra nada. Nada disso é nada. Como assim? Tá bom. Quarto escuro. Quarto escuro é nada? Não. Quarto escuro é um quarto escuro. Não é nada. Uma tela em branco. Uma tela em branco é uma tela que não foi pintada, que não foi escrita, que está em branco. Ela não é nada. E a palavra nada? A palavra nada é a junção de letras que formam uma palavra que tem um significado. Nada. Mas isso é nada? Nada. Lógico que não. Nada não é nada. Palavra nada não é nada. Era a palavra nada. Que doido. Não, é claro. Porque veja bem, o não ser não existe nem no mundo externo, nem na nossa mente. Portanto, ele sequer pode ser pensado. Compreende? O não ser não existe nem no mundo externo, nem na mente. Pegou? Então fica com essa informação do lado. Um tema que é muito caro à filosofia, vamos lembrar lá do nosso amigo Heráclito. Tudo é mudança. Lembra? Muito bem. Vamos falar da mudança. Estão vendo essa foto aí? Essa foto representa o quê? Quando você olha para essa foto, vem na tua cabeça uma palavra. Qual palavra? Uma definição. Qual definição? Maçã. Concorda? Se está nítido, você deve estar vendo uma maçã. Imagina comigo. Um belo dia, te levam para um refeitório. Nesse refeitório tem uma mesa, em cima dessa mesa uma bandeja. Nessa bandeja tem esse fruto. Aí pedem para você definir. Você diz, bom, isso é uma maçã. Ela é arredondada, vamos olhar para ela. Ela é arredondada, ela é vermelha, ela serve para comer, ela é doce. É assim, você disse, a maçã é arredondada, vermelha, serve para comer e é doce. Ok. Daí você sai desse refeitório, passam-se 6 meses e você é levado de volta. Mesmo refeitório, mesma mesa, mesma bandeja e aquele mesmo negócio está sobre aquela bandeja. Você olha para aquilo e aí mandam você. Defina. Você pode dizer que aquilo é uma maçã? Ela é vermelha? Não. Ela é preta. Ela é arredondada? Não, ela é um treco murcho. Ela serve para comer? Eu não boto a minha boca aí de jeito nenhum. Ela é doce? Provavelmente não. É maçã? Gente, se a maçã é arredondada, vermelha, serve para comer e é doce, aquilo que não é doce, não é vermelho, não é arredondado, não serve para comer, é o quê? Mas não é a mesma maçã, não é o mesmo fruto? Olha que imbróglio. Se eu não posso definir uma coisa pelas suas características, como eu posso dizer que aquilo é? O que é uma maçã? Se ela não é permanentemente vermelha, arredondada, serve para comer e doce. Isso nos leva ao tema, nos remete ao tema da mudança.
A mudança é a passagem do não ser para o ser. Se o não ser não existe, não há passagem. Espera aí, vamos por parte. O que é mudança? A mudança é quando algo que não era se torna. Por exemplo, eu sou casado, não é? O que me torna casado? A passagem do não casado para o casado. Eu sou adulto, portanto, eu não sou criança. A passagem do não ser para o ser é o que me faz adulto. É assim que a gente pensa. Mas olha que situação. Ora, se nós afirmamos que o não ser não existe, não há passagem do não ser para o ser. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Nós dissemos aqui, o não ser não existe, nem na mente, nem na realidade externa. Se a mudança consiste na passagem do não ser para o ser, e eu tomo como pressuposto que o não ser não existe essa passagem. Correto? A inexistência não pode gerar a existência. As duas coisas não conversam. O que não existe, não existe. O não ser não é. Se o não ser não é, e a mudança é a passagem do não ser para o ser, não existe mudança. Existe apenas o ser. Filosofia, brother. Portanto, não existe mudança. Se algo muda, não é. Olha para a maçã. Eu posso afirmar que a maçã é redonda, doce, deve para comer e vermelhada? Não! Porque ela muda. Se ela muda, ela não é. Doido, mas muito lógico. Mas, meu amigo, aí você vai falar, Oleg, mas quando eu olho para o mundo, eu vejo mais o que o Heráclito falou. Eu vejo que tudo está mudando. Eu estou concordando mais com o Heráclito, hein? Eu olho para o meu rosto hoje no espelho, e se eu volto a olhar para o meu rosto daqui a 2 semanas, eu vou ver a minha barba maior, meu cabelo maior. Talvez com mais brancos. Eu estou mudando. Eu olho para a paisagem na frente da minha janela. De hoje é diferente de 10 anos atrás. Tudo no mundo está mudando. O nosso amigo Parmênides então nos diz: os sentidos dos seres humanos só percebem a mudança. Os sentidos percebem o mundo como uma constante mudança. Está concordando? Portanto, os sentidos percebem algo que não existe. Os sentidos só percebem mudança, mas nós acabamos de dizer que logicamente é impossível dizer que existe mudança. Então, o que os meus sentidos estão vendo, estão percebendo? Uma ilusão. A razão revela que não há mudança, mas os sentidos nos convencem de que só há mudança. A razão revela, portanto, que os nossos sentidos nos iludem, nos enganam. Aí você conclui, o mundo é uma ilusão. Não é bem isso. Mas é verdade que os nossos sentidos não estão em sinergia com a nossa razão. O que vemos não é necessariamente o que é. O que eu percebo como sendo, na verdade, não é. Eu não consigo alcançar o ser
no mundo, porque no mundo eu só vejo mudança e a mudança não é. Só posso definir o ser pela imutabilidade. A maçã é maçã? O que é a maçã, se ela não é a mesma coisa todo o tempo? Porém, no mundo não há nada imutável. Logo, o ser não está neste mundo. Estão entendendo, meus amigos? Nós não podemos sentir o que é, porque nós só podemos sentir a mudança. Como no mundo só há mudança, o ser não está no mundo. O ser está em outro lugar. E ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Doido? Doido. Doido. Mas muito lógico. Se não está no mundo, não podemos encontrar o ser. Lembra que eu falei que ele não tem arqué? Ou arquê? Não é água, não é vento, não é ar? Não. Não tem arqué aqui, meu. O ser não está no mundo. O ser, como é imutável, pode ser definido. Porém, sendo inalcançável, não podemos defini-lo. Como ele é, a única coisa que é pode ser definida. Aliás, só pode ser definida aquilo que é. Mas aquilo que é, eu não alcanço, porque no mundo tudo muda. E onde há mudança, o ser não habita. Estão entendendo para onde que Parmênides está nos levando? Tentar falar sobre Parmênides sem compreender a sua ideia do ser absoluto e sem ter como lastro a influência que ele recebeu de Xenófanes, quando, confrontado aos deuses antropomórficos, afirmou a existência do Deus não compreende Parmênides. E então a teoria, a filosofia de Parmênides nos conduz diretamente ao ser absoluto. O ser verdadeiro é inalcançável, mas pode ser deduzido. Eu não posso ver, tocar, medir, mas eu posso deduzir através da minha lógica. O raciocínio de Parmênides o lança na via da abstração a contemplação do ser que não está no mundo. Então, pura e simplesmente por um exercício racional, ele constata o ser absoluto e a partir daí deriva aquelas que são as hipóteses das características do ser absoluto. Ele empregou argumentos lógicos para mostrar que o que existe é uno, eterno, indivisível, imutável, imóvel, infinito e esférico. Esférico. Nós já falamos disso lá no Xenófanes. O que significa para esses caras ser esférico? Vamos ao texto do nosso amigo Parmênides para a gente entender as características do ser, desse ser absoluto, que é o único que está fora do mundo e que, portanto, é inalcançável, porque nós só podemos perceber a mudança e ele não é mutável, ele é eterno, ele é único, ele é imóvel, ele é perfeito. Primeiro trecho de tudo que está entre aspas são citações de Parmênides extraído do livro Os Pré-Socráticos. Vamos lá. Do livro Os Pré-Socráticos, tá certo? Eu vou trocar essa capa porque eu tô passando vergonha, caindo toda hora essa capinha aí. Vamos lá. O ser é imutável, primeira afirmação. Segunda, pois nem era ou é ou será outro fora do que é. O que significa? O ser absoluto, se é, não muda. Lembra das escrituras? Sou mesmo ontem,
hoje e sempre. O ser absoluto não muda. Não muda. Não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Parmênides leu as Escrituras? Não. Ele está deduzindo. Assim, ou totalmente é necessário ser ou não. Existe um único ser necessário. Não existem dois, não existem três, não existem quatro, não existem cinco, não existe Olimpo. Existe um ser necessário. Um. Ele é o princípio do universo, como a água de Tales ou o ar de Anaxímenes. Ele é a arqué. Perfeito. É dele que tudo emana e é ele que dá orientação a tudo. Mas é todo cheio do que é, por isso é todo contínuo. Nem divisível é, pois é todo idêntico. O único ser, o ser absoluto, é verdadeiro. Aliás, o único ser verdadeiro, o ser absoluto, é infinito e indivisível. O que eu posso ver na natureza que seja infinito ou divisível? Porque o ser absoluto não está aqui. Não está na natureza. E como depois pereceria o que é? Como poderia nascer? Pois se nasceu, não é. Nem também se um dia é para ser. Assim, geração é extinta e fora de inquérito o perecimento. Esse ser absoluto, ele não foi criado. Não teve início. Não terá fim. Ele é eterno. Ele é permanente. Tudo isso aqui são deduções lógicas que Parmênides faz sem recorrer a nenhum misticismo, a nenhuma religião, a nenhuma, sabe, nenhum culto. Ah, então ele não era influenciado. Isso eu não sei dizer, irmãozinho. Mas a verdade é que ele está aqui fazendo apenas afirmações lógicas de como deve ser o ser. Esse ser não pode ser, sabe, limitado. Vamos lá. Não dá tempo da gente fazer aqui o detalhe de cada coisa, mas vamos pensar comigo. Se, vamos lá, o não ser não existe, portanto não existe passagem do não ser para o ser, logo, o ser não nasceu. Porque senão ele estaria passando, ele estaria mudando, ele estaria vindo do não ser. Do nada, nada se cria. Ele também não pode mudar. Porque se ele mudar, ele está passando do não ser para o ser, mas ele não muda. Ele não pode ter fim, porque se ele tiver fim, ele passa do não ser para o ser. Ou do ser para o não ser, que também é a mesma lógica. Entende? O não ser não existe. Portanto, ele não existiu e deixou de existir. Ele não existe. Isso é lógica. É eterno, é permanente. Gente, é infinito. É eterno, é permanente, é imutável. Se eu chegar para qualquer pessoa leiga e começar a falar isso, tal, do que estou falando, qualquer um vai falar. Deus. Ou não. Por outro lado, imóvel em limites de grande liames, é sem princípio e sem pausa, pois geração e perecimento bem longe afastaram-se dele. É fixo, é imóvel, é estático, oposto ao pensamento grego, que considerava um certo pensamento grego, tá, gente? Até aqui, nessa época,
que considerava tudo como sendo fluxo. Deus não muda. Lembra de Jesus dizendo: antes de Abraão, eu sou. Não é eu não, eu era. Não é eu serei. Eu sou. Porque ele é o ser. Isso é lógica. Isso é lógica. Pois é não carente, não sendo de tudo, careceria. É completo, não precisa de nada, é todo e pleno. É autossuficiente e completo, na forma e em conteúdo. Do que o ser precisa? Nada. Do que o ser se alimenta? De nada. O ser é. Ele é. Fantástico, gente, fantástico. Então, pois, limite é extremo, bem terminado é, de todo lado, semelhante a volume de esfera bem redonda, do centro equilibrado em tudo, pois ele nem algo maior nem algo menor é necessário ser aqui ou ali. Aqui, ele está dizendo para nós que este ser absoluto é onipresente, ocupa todos os lugares. Ele está em tudo. Ele está em tudo. Ele é onipresente. Aí você fica assim meio, mas o que está falando de esfera? É perfeito como a esfera. Por que perfeito como a esfera? Veja que ele fala de um ponto central, né, onde todos os raios têm a mesma medida. Por quê? Porque aqui ele estava dialogando com o mundo da época dele. E o mundo da época dele, né, Pitágoras e tal, eles estão falando de quê? De formas geométricas. Os egípcios falavam muito de formas geométricas. Os astrônomos olhando para o céu, né, viam uma geometria dos astros. Então ele está falando, ele olha lá para a Lua que é redonda, ele olha para o desenho esférico e vê perfeição de todas as medidas, vê que não tem lado, que não tem ângulo. Então esses caras, quando eles falam da esfera, eles estão querendo fazer referência a algo que é perfeito. Está abordando a perfeição do ser absoluto. A relação que faz com a esfera, tal como fazia Xenófanes, é por associação à perfeição que tal figura geométrica representava para os estudiosos de geometria de seu tempo. É disso que se trata. Porque tem alguns aí que falam, não, mas ele percebia esse ser absoluto como um treco que tem uma forma redonda. Gente, ele acabou de falar antes, não tem princípio, não tem fim. Ele acabou de dizer antes, não nasceu nem perecerá. Como que ele pode estar falando que este ser é esférico? Ele não tem forma. O que Parmênides está fazendo aqui, ele está fazendo uma aproximação, né, argumentativa para nos dar a ideia do que ele está querendo dizer. Ele está dizendo assim, ele é tão perfeito como uma esfera. É como dizer assim, é tão terno como o amor de mãe. Sabe? É para você entender que é um amor muito grande, muito bonito. Percebe? Então esse é o ser absoluto de Parmênides. Com lógica, ele alcança a visão do Deus uno, que Xenófanes antes já havia intuído. Ele vai além de Xenófanes e nos dá mais sobre esse Deus. Como a razão não concilia com a existência de Deus, meus amigos? Aí. Isso significa, então, olha, que você concorda com Parmênides? Volta na minha primeira aula. Eu não estou aqui defendendo a tese de nenhum deles. Nem Xenófanes, nem Parmênides. Eu só estou apresentando para vocês as hipóteses de conciliação que ocorreram ao longo da história num maravilhoso processo de edificação do saber humano ocidental. Parmênides, que é um dos tijolos que alicerçam o nosso conhecimento, ele não apenas
coexistia com uma ideia de... fazia coexistir o seu pensamento com a ideia de Deus, como fez, por exemplo, Pitágoras, como eu falei no início dessa aula, como ele derivava de seu pensamento a necessidade de contemplar o Deus. Porque ele via que o seu exercício de compreensão do ser o levava a ver um ser absoluto, que é carregado de características que nada tem a ver com as coisas da Terra, do mundo, do ser humano. Mas é sublime, é mais, é maior, é transcendente. Óbvio que aqui falta muita coisa. Óbvio que é um pensamento que traz problemas, embaraços muito importantes, né? Por exemplo, como dizer que tudo que os meus sentidos captam é ilusão? Isso é complicado, né? Então não estamos aderindo ao Parmênides. Mas também não estamos dizendo que ele está errado. Eu só estou lhe apresentando. Estou te dizendo que aquele que fala para você que fé e Deus, esse negócio não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com filosofia, tá aí, meu irmão, responde ao Parmênides. Ah, não, o Parmênides, existe um Parmênides filósofo e um Parmênides. Não! Como conceber o pensamento de Parmênides sobre o ser, ele que estava fundando a ontologia, como pensar, portanto, no fundamento da ontologia se não pensar com a categoria do ser absoluto? O ser absoluto está na base da ontologia. A ontologia ela se desdobra no ser absoluto. A ontologia de Parmênides, que é das primeiras. Heráclito tinha lá a arqué dele, que ele meio que até mistificava o fogo. Coexiste. O Heráclito, né? O Parmênides não. É do esforço filosófico dele, do esforço de moldagem da ontologia, ele deságua o ser absoluto. Não tem conflito. Não tem conflito entre fé e razão. Não tem conflito razão e Deus. E esse é o objetivo do nosso curso. Mas significa que estamos aderindo a Parmênides? Não estamos aderindo a Parmênides. Então vamos falar dos problemas de Parmênides. A impossibilidade do conhecimento verdadeiro. Isso é um problemão. Sabe? E aí como é que eu fico sabendo como que a gente fabrica vacina? Parmênides não vai ajudar. Posto que a ciência é impossível. Se eu não posso saber se tudo que eu vejo é ilusão, como eu posso produzir conhecimento? Não posso. Parmênides, nessa daí, difícil. Pois tal define conceitos que não mudam. Né? Se a ciência lida com constantes e tudo no mundo muda, como fazer ciência? Uma definição que varia a cada instante é o mesmo que indefinição. Esse é o pensamento do Parmênides. Esse é o pensamento do Parmênides. Se os nossos sentidos vão percebendo a mudança, se a mudança não permite a existência de constante, se não tem constante, não tem repetição, se não tem repetição, não tem investigação, não tem pesquisa, não tem, sabe? E aí a ciência, ela fica impossível. A incompletude da figura de Deus, do Deus bíblico. Dá para eu concluir com Parmênides a definição de ser absoluto igual a Deus? Não, não dá. Porque Deus não é só aquilo que eu posso intuir ou deduzir pela minha lógica. Isso é o que os panteístas erram, meu irmão. Isso é que as religiões da natureza erram. Porque como perceber a vontade desse Deus Criador sem a revelação especial, ou a autorrevelação, que é Cristo? Não é um problema do Parmênides, é um problema de todo aquele que busca Deus sem ouvir a Deus, só ouvi-lo. A sua inacessibilidade demonstra o limite da contemplação lógica do ser eterno. Ele vê o ser absoluto como inacessível, porque ele não está no mundo e eu não consigo alcançar. É verdade, nós não conseguimos, mas Deus nos alcançou.
que não pode alcançar seus atributos, por exemplo, como a sua vontade. O que Deus quer? Não é por lógica que eu vou saber o que Deus quer. Não é por lógica. Não é por lógica. Eu preciso ouvir Deus dizer para mim o que Ele quer. Obviamente que não. Obviamente que uma apreensão da realidade como completa ilusão ou fantasia produz dilemas existenciais bastante profundos. Não é verdade? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Se tudo é ilusão e tudo é fantasia, como dizer o que é certo e errado, que eu devo ou não devo? Sabe? E é o problema lá dos tais dos relativistas, né? Eu não posso ter tudo como ilusão. Mas eu tenho que saber buscar onde está o que não é ilusão. Isso sim, Parmênides me ajuda. Será que o que a sociedade diz como sendo padrão de comportamento, como sendo o mais interessante a ser objetivado, né? Será que o mundo diz que é onde eu devo depositar o meu tempo, minhas expectativas, meu amor, será que é isso mesmo? Aí eu acho que Parmênides me ajuda, dizendo, não, meu amiguinho, isso aí é tudo ilusão. Mas quando eu dou voz a Deus, e eu deixo Ele tocar no meu coração e me dizer para onde ir, o que pensar, onde colocar meu amor, onde me dedicar e etc. Aí eu furo o bloqueio da ilusão e eu encontro a verdade. A verdade. O Logos. Né? Aquela coisa que é palavra e que unifica tudo numa lógica. Sem Cristo, a gente vive na ilusão de Parmênides, isso eu não tenho dúvida não. Bom, meus amigos e minhas amigas, espero que tenham gostado de mais essa aula. Vamos continuar, vamos nos preparar para a próxima e dar sequência aí a esse nosso caminho de mostrar que na história do conhecimento ocidental, fé e razão são sim conciliáveis. E por que não, como Parmênides, interdependentes. Um grande abraço e fiquem com Deus.